Olá, eu sou o professor Sérgio Henrique Faria, fundador e diretor-presidente do Estúdio da Mente. O Estúdio da Mente é um instituto que trabalha com hipnose e PNL. Oferece palestras, cursos, treinamentos e atendimentos terapêuticos. Hoje estou aqui para falar de um tema muito interessante: como emagrecer com hipnose e PNL. Com relação ao meu currículo, está aí, não vou ficar falando dele muito tempo. Sou professor universitário em cursos de graduação, pós-graduação e MBA. Tenho formações internacionais nas áreas de hipnose e PNL e sou mestre em comunicação. O nosso bate-papo hoje consiste no seguinte: primeiro vamos explicar um pouquinho o que é a hipnose, como a hipnose funciona, desmistificar a hipnose. Vamos falar também sobre a PNL, Programação Neurolinguística, o que vem a ser, como ela funciona. E vamos entender como essas duas ferramentas podem ser utilizadas para as pessoas que desejam emagrecer. Então, vamos lá? Esses temas que nós vamos tratar hoje, hipnose e PNL, eles fazem parte da neurociência. O que vem a ser a neurociência? Neurociência estuda o sistema nervoso. Nossa, mas então é algo muito complexo? Já foi. Entretanto, hoje ela está uma ciência mais interdisciplinar. Ela está atuando em diversas outras áreas: química, física, medicina, administração, psicologia. Então ela faz parte do nosso dia a dia. E dentro da neurociência, eu acabei me especializando nessas duas áreas que eu vou conversar com vocês hoje, são justamente a hipnose e a PNL. Como que eu entrei nessas áreas, né? Na verdade foi por curiosidade. Eu ainda era jovem, mais jovem, né? Estava fazendo faculdade. Um dia eu assisti uma apresentação de hipnose e fiquei muito intrigado com aquilo. Eu falei, poxa, como pode? Será que isso é verdade? Aí eu fui investigar sobre aquilo, não me conformava muito de como aquilo acontecia. E depois eu fui pesquisando mais a fundo e me deu vontade de fazer curso. Comecei a fazer cursos de hipnose, vi que eu tinha uma certa facilidade, me destaquei. No começo não usava para muita coisa útil, usava mais para fazer entretenimento, vamos dizer, mas logo eu descobri que eu poderia ajudar as pessoas com a hipnose. Então eu comecei a usá-la terapeuticamente. Logo em seguida ouvi falar de uma outra área que eu desconhecia completamente, que era a PNL. Fui conhecer a PNL, fiz cursos, me apaixonei e passei a fazer todos os cursos disponíveis aqui na formação de PNL. E para vocês terem uma ideia como essas duas áreas trabalham fortemente na parte terapêutica, eu peguei neste livro que está aqui no rodapé do Alfred Barrios a seguinte informação. A pessoa que vai fazer, por exemplo, um trabalho de terapia com psicanálise tem na média 38% de recuperação após 600 sessões, segundo Barrios. Com terapia comportamental, 72% de recuperação após 22 sessões. E com hipnoterapia e PNL, 93% de recuperação após 6 sessões. Aí você deve estar se perguntando, como pode ser tão mais rápido? Isso nós vamos entender daqui a pouquinho, que eu vou explicar para vocês como que funciona a hipnose e a PNL e por que elas são mais rápidas nos tratamentos. Primeiro, o que é a hipnose, né? A hipnose é um termo que foi cunhado por James Braid, que era um médico, e hipnos, na verdade, vem do grego, significa sono. Osis, ação ou processo, agir no sono. Então ele colocou esse nome, hipnose. Também hipnos era o nome do deus grego do sono. Acontece que depois foram feitos testes, né, com aparelhos que poderiam medir a nossa atividade cerebral durante o sono e durante a atividade de hipnose.
e eles descobriram que sono e hipnose eram coisas completamente diferentes. Então, na verdade, não deveria ser chamado hipnose, porque não tem a ver com o sono. Mas o nome já estava consagrado, então deixaram por hipnose mesmo, como se fosse um tipo de sono. Mas não é um tipo de sono, é diferente. Vamos entender melhor, então, essa questão. Segundo a Enciclopédia da Programação Neurolinguística, hipnose é a arte e a ciência de usar padrões verbais e não verbais de comunicação para ajudar uma pessoa a entrar em estados alterados de consciência. Bom, mas o que são estados alterados de consciência? Qualquer estado de consciência diferente daquele que você está normalmente quando está acordado fazendo uma tarefa, né? Embora você possa estar fazendo tarefas em transe. Nossa, como assim? Vamos entender melhor isso, né? Na verdade, a hipnose ela é um processo muito normal. As pessoas podem entrar em estágio de hipnose ou transe várias vezes por dia. A questão é, algumas pessoas podem entrar nesse estado espontaneamente ou podem entrar com a ajuda de um terceiro, por exemplo, um hipnólogo com um objetivo terapêutico. Então vamos perguntar para vocês, você já foi hipnotizado alguma vez? Será que nunca esteve em transe? Então, olhe só. Transe hipnótico, podemos dizer que é quando você está tão focado naquilo que você está fazendo que mal consegue ou não consegue perceber qualquer outra coisa à sua volta. Já aconteceu isso com você alguma vez? Tenho certeza. Então, alguns exemplos de quando estamos em tipos de transe. Por exemplo, quando você está dirigindo. Às vezes você vai todos os dias para o trabalho, para o mesmo caminho, e de repente você nem se dá conta daquilo. Você entra no carro, começa a guiar. Aliás, quando você está dirigindo, você não fica prestando atenção. Vou trocar a marcha, vou pisar aqui ou ali. É tudo um processo automático. E o caminho para o seu trabalho acaba se tornando um processo automático, tanto que às vezes você acaba fazendo outras coisas, prestando atenção no rádio ou no telefone, que não é correto, né? Mas quando você se dá conta, já está chegando. Isso quando às vezes você não pega o carro no final de semana e acaba fazendo o trajeto do seu trabalho sem querer. Porque o seu cérebro está trabalhando no automático. No elevador a mesma coisa, já aconteceu de você entrar num elevador, a porta fecha, você começa a devagar, né, viajar e tal, quando você vê, chegou lá no andar e você nem se deu conta. Assistindo televisão, isso também é muito comum, se você tem um marido que é fissurado em futebol, ou um filho que é apaixonado por videogame. Então perceba quando eles estão compenetrados naquilo que eles estão fazendo. Muitas vezes você pode chamá-los, você pode passar na frente e parece que eles estão completamente hipnotizados mesmo. Eles nem te ouvem, nem te veem. Isso é um estado de transe. Casais apaixonados, que é uma coisa mais hipnotizante do que alguém apaixonado. Você não enxerga nem os defeitos das pessoas, você só consegue enxergar a beleza. O tempo voa quando você está com aquela pessoa. Então esses são estados de transe que acontecem naturalmente no nosso dia a dia. A diferença é que no processo de hipnose haverá um hipnólogo, um terapeuta, que vai induzir você a um transe, de repente um pouco mais profundo, com um objetivo terapêutico. Ok? Bom, para que é usada a hipnose? A hipnose normalmente é usada de duas formas, tá? Primeiro, como forma de entretenimento, visando demonstrar o poder da mente humana. Neste caso, ela desperta muita curiosidade, pode divertir as pessoas, contudo, pode gerar também alguns medos, alguns mitos. Então, a chamada hipnose de palco, ela às vezes é muito recriminada por alguns hipnólogos. De fato, se o hipnólogo que trabalha com hipnose de palco não tomar alguns cuidados, a pessoa que está assistindo o show, o espetáculo, pode se sentir com medo, ou pode achar que aquilo é mágica, que não é real. Então, sempre há que se tomar cuidado quando se vai trabalhar ou assistir
Estar ciente que aquilo é apenas neurociência, não existe poderes sobrenaturais nem nada. Tem um vídeo aqui sobre hipnose de palco para vocês verem como que funciona. Bom, então vocês viram aí uma demonstração da hipnose de palco. Alguns hipnólogos de palco colocam juntos também alguns efeitos de ilusionismo para o show ficar mais interessante, mas como eu falei, se você não tomar cuidado com isso, você pode confundir as pessoas acharem que isso é mágica e isso acabar atrapalhando a credibilidade da hipnose. Então tem gente que faz shows utilizando cebola, atravessando agulha, né? E nem sempre isso pode ser bem visto pelas pessoas. O outro uso da hipnose, que seria o uso, vamos dizer assim, mais ético, mais correto da hipnose, é para a terapia. Então a hipnose para a terapia serve para libertar as pessoas de traumas inconscientes, trabalhar emoções, comportamentos, fobias, dores, e ela é muito interessante e eficiente nesses casos. Então vamos compreender como que funciona a hipnose como terapia. Bom, muita gente me pergunta coisas variadas sobre hipnose. Na verdade, hipnose, embora seja uma coisa que já esteja na televisão faz um tempinho, ainda gera muitas dúvidas, ainda existem muitos mitos, justamente porque as pessoas são mal informadas ou assistem alguns espetáculos, alguns shows que podem levá-las a percepções diferentes da realidade. Então eu trouxe aqui algumas dúvidas mais comuns sobre hipnose para a gente discutir agora. Primeiro, o que se sente quando se é hipnotizado? Olha, você sente um relaxamento maravilhoso. Então, se você perguntar para as pessoas, todas vão falar a mesma coisa. Nós sentimos uma sensação muito gostosa de relaxamento completo. Se eu fosse descrever alguma coisa que se parece, sabe quando você está acordando? Não está totalmente acordado ainda, mas você já está ouvindo. Nossa, fulano levantou, já está lá, mas está tão bom aqui. Saio da cama ou fico aqui. Está naquele estágio, meio dormindo, meio acordado. É mais ou menos assim que se parece. O transe hipnótico é muito gostoso. Todas as pessoas conseguem ser hipnotizadas? Sim, desde que a pessoa não tenha nenhum problema cognitivo, seja saudável mentalmente, ela pode ser hipnotizada, ok? E se o hipnoterapeuta morrer durante a hipnose? Posso ficar preso no estado de transe e não acordar mais? Muita gente tem esse medo e me pergunta, e se eu não voltar? Aí eu pergunto, mas não voltar de onde? Para onde você vai? A pessoa fala, não sei, você não vai para lugar nenhum. Essa pergunta, se o hipnoterapeuta morrer durante a hipnose, bom, eu espero que isso nunca aconteça na minha sessão. Mas se acontecer do hipnoterapeuta morrer ou sair da sala e deixar a pessoa em transe, pode acontecer duas coisas.
Se a pessoa estiver com sono ou cansada, ela vai pegar no estado, entrar em estado de sono fisiológico, ou cessando o hipnólogo ao lado dela, ela vai acordar e vai falar, ué, onde está a pessoa que estava aqui? Nada mais, não existe como a pessoa ficar presa em lugar nenhum, porque ela não vai para nenhum lugar, ok? Vou me lembrar de tudo o que aconteceu no transe? A pessoa geralmente se lembra de tudo o que acontece. Ocorre o seguinte, o terapeuta no processo de hipnose, às vezes ele pode trabalhar com técnicas diferentes, como regressão, alguma outra coisa. E ele pode optar por apagar alguma memória ou a pessoa não se lembrar daquilo que ela passou durante o tratamento, com intenção terapêutica. Às vezes não é interessante que a pessoa se lembre de um ponto. Então o terapeuta ele vai decidir o que é mais importante para a pessoa durante o processo de hipnose. Algumas pessoas, quando participam em shows também, após o show, acabam não se lembrando de tudo que fez durante o show. Depois os amigos acabam mostrando pelo telefone celular. Mas via de regra, num processo de terapia, você se lembra de tudo o que aconteceu, ok? Existe perda de controle do paciente durante a hipnose? Não, o paciente continua com o controle. O que acontece é que ele cede parcialmente o controle para o hipnólogo. Então, a partir daquele momento que ele autoriza, que ele permite que o hipnólogo trabalhe com ele, ele está parcialmente cedendo parte desse controle, mas ele continua ouvindo tudo, sabendo tudo o que está acontecendo e tudo mais, ok? Vou falar o que não quero durante a hipnose? Muita gente me pergunta isso. Se me hipnotizar eu vou contar todos os meus segredos, vou falar tudo aquilo que eu não falaria. Isso não existe, pessoal. O processo de hipnose ele vai facilitar, por exemplo, alguma informação que seja importante que você não se lembre ou que está escondida no seu inconsciente. Isso pode ser facilitado de vir à tona para nós podermos trabalhar. Agora você não vai falar nada que você não queira, ok? Inclusive, não existe esse perigo de você ficar totalmente sob o controle do hipnólogo e ele falar para você, ó, salte pela janela deste prédio. Você não vai levantar e vai saltar da janela do prédio. O seu inconsciente protege você o tempo todo durante o processo de hipnose, ok? Então isso é importante frisar. O fato de eu ser mais facilmente hipnotizável significa que sou fraco de vontade? Absolutamente. Algumas pessoas entram em transe e são hipnotizáveis mais rapidamente do que outras pessoas. E isso não significa que elas sejam mais fracas, muito pelo contrário. Normalmente essas pessoas são pessoas que se concentram com um pouco mais de facilidade, conseguem visualizar, prestar atenção no que você fala, na cena mais facilmente. E isso é muito bom para elas, vai facilitar ainda mais o tratamento. O que é regressão? Regressão é um processo que pode ser usado na hipnose para você voltar, para você retornar a uma época da sua idade. Não necessariamente quando você era criança, se você se lembrar de algo que aconteceu semana passada ou mês passado, já é uma regressão que você está fazendo. Contudo, isso pode ser feito até você ser criança e você se lembrar claramente de cenas ou fatos que aconteceram naquela idade, ou até você estar no útero da sua mãe. E no caso, pessoas que acreditam até vidas passadas. Então é um processo muito interessante e usual em algumas ocasiões em terapias também. Hipnose tem ligação com religião? Algumas pessoas perguntam isso e têm até medo, né, da hipnose porque acha que tem alguma ligação com religião. Não, hipnose não tem ligação nenhuma com religião. Hipnose tem ligação com neurociência, nada de religião. Aí me pergunta, mas tem religião que usa hipnose? Bom, o que eu vou falar? Várias religiões que trabalham alguns momentos
de seu culto, com música, dança, orações, as pessoas acabam entrando em transe. Aquilo que eu falei, o transe é algo normal. E todo ritual gera transe. Tá ok? Então é normal a questão do transe, da hipnose acontecer em algumas religiões. Claro que existem determinados líderes, determinadas religiões que usam deliberadamente a hipnose. Tá? Mas isso é uma outra história, um outro assunto. Tá? Uma opção dele fazer isso com a hipnose. Mas a hipnose em si não tem nada a ver com a religião. Tá bom? Hipnoterapia substitui a medicina convencional? Não. Então tome muito cuidado. Se você está fazendo um tratamento com um médico e você quer fazer um tratamento com um hipnoterapeuta, legal, ótimo, mas não abandone seu tratamento médico antes de falar com ele. Não tome nenhuma decisão sem conversar com o seu médico. Ele que é a pessoa mais capacitada para te dar, tirar medicamento, decidir o que você tem que fazer. Então, por mais que seja muito bom e seja ótimo você tratar com hipnoterapia, você deve sempre ter um acompanhamento do médico quando o seu caso é grave, principalmente, tá bom? Bom, então as pessoas podem estar pensando, oh, que interessante, você gostaria de experimentar um pouquinho como funciona a hipnose agora para você ver como é simples? Então vamos fazer o seguinte, vou propor algo para você. Olha esse limão que está aparecendo aí na tela. Agora feche seus olhos só um pouquinho e ouça bem o que eu vou falar. Fechou? Imagine por um instante que você tem um limão desses bem na sua frente. Pegue esse limão, corte ao meio, observe algumas gotas escorrendo na lâmina da faca. Agora imagine que você está pegando uma das metades cortadas e levando até o seu nariz. Sinta o cheiro desse limão. Nesse instante, imagine colocando a sua língua de fora e espremendo esse limão bem azedo. Chupe o limão agora. Sinta o seu gosto. O que aconteceu? Por acaso você salivou? Pode abrir os seus olhos. Aposto que muitas pessoas que estão assistindo este vídeo salivaram. Por quê? Não tem nenhum limão na sua frente. Porque a sua mente trabalhou isso. Isso é uma característica bacana do nosso inconsciente e que a gente usa no processo terapêutico. O inconsciente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. O consciente sabe, mas o inconsciente não. Da mesma forma que uma pessoa tem uma fobia, um medo muito grande de alguma coisa, e quando ela imagina aquela coisa, ela já vai passar mal, ou suar, ou ter palpitações, você teve uma reação semelhante, porque o cérebro inconsciente não diferencia o que é real do que é imaginário. Quer fazer um outro teste, uma outra brincadeira legal? Faz o seguinte, eu quero que você coloque a sua mão esquerda com a palma para cima, assim, e a mão direita fazendo positivo. Feche os seus olhos um pouquinho, braço bem esticado. Imagine que agora aí na palma da sua mão que está esticada eu coloquei um livro. Visualize esse livro na palma da sua mão. E imagine que no seu dedão eu vou amarrar agora um cordão com vários balões de gás. Ele vai ficando bem leve. Imagine que eu pegue um outro livro e coloque em cima daquele livro que eu já coloquei na sua mão. Começa a ficar mais pesado. Imagina que eu pego mais centenas de balões de gás e amarre no seu dedão junto com aqueles outros que já estavam lá. Vou pegar mais um livro agora. Atenção, força, vou colocar em cima desses e seu ombro já deve estar pesando, doendo. E vou pegar mais vários balões de gás coloridos e amarrar no seu dedão junto com aqueles. Agora, abra seus olhos e olhe para seus braços. Talvez algumas pessoas estejam com este braço aqui em cima e este aqui embaixo, ou no mínimo doendo um pouco mais o ombro do braço que estavam os livros. Como você explica isso? Não é? É a sua imaginação. Mais um. Cruze seus dedos assim, dou um tom de mal, né? Coloque o braço na altura dos seus olhos, bem na frente, e olhe fixamente nos seus dedos. Farei uma contagem de 1 a 10, e nos 10
No 10, seus dedos ficarão completamente colados. Então, concentre-se apenas nos seus dedos e na minha voz. 1. Quanto mais você olha os seus dedos, mais colados eles vão ficando. 2. Olhe atentamente seus dedos e sinta uma cola escorrendo entre eles agora. 3. Quanto mais ouve a minha voz, mais colados eles ficam. 4. Uma cola muito forte, tipo Super Bonder, impossível de descolar. 5. Quanto mais ouve a minha voz e olha para os seus dedos, mais e mais colados eles vão ficando. 6. Uma cola especial, impossível de descolar, completamente presos e colados. 7. Quanto mais ouve a minha voz e olha para os seus dedos, mais e mais colados eles ficam. 9. Braços bem esticados. Quanto mais força você fizer para descolar, mais colado vai ficar. E 10. Tente descolar agora e não consiga. Tente descolar e veja como ficou completamente colado. No 3 vai descolar. 1, 2, 3. Será que alguém ficou colado aí? Talvez. Esse teste funciona muito bem para as pessoas que são mais rapidamente hipnotizáveis. Então, se você ficou coladinho aí, significa que você é uma pessoa que é mais rapidamente hipnotizável. Se você não ficou, significa que você não é hipnotizável? Não. Significa que você talvez demore um pouquinho mais ou necessite de uma técnica diferente para ser hipnotizado. Por isso, não se preocupe. Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui. E a PNL? PNL já é uma coisa mais desconhecida, né? Programação neurolinguística. Simplificando a história da PNL, ela estuda como o nosso cérebro funciona, como a nossa mente funciona, como os nossos pensamentos são criados, nossas emoções, nossos comportamentos e como nós podemos modificar isso em nós e também nas outras pessoas. Então, a PNL é uma mala de ferramentas muito poderosa. Qualquer equipamento que você compra na rua vem com manual de instruções, não é verdade? Mas o nosso cérebro veio sem. E ele é muito complexo. Então a PNL ela é considerada como um manual de instruções do cérebro. E quando você utiliza a PNL com a hipnose, elas se tornam muito poderosas. Como trabalham a hipnose e a PNL, então? Vamos entender melhor esse processo. Se você olhar nessa figura que eu coloquei aí, tem aquela famosa representação do iceberg. Então a parte de cima do iceberg, que é esta aqui, que na verdade é a parte menor que nós conseguimos ver, é o nosso consciente, representa o consciente. E essa parte de baixo, que é bem maior, mas que ninguém vê, a gente nem se dá conta que está lá, é o inconsciente. Aqui no consciente estão nossos raciocínios, percepções, pensamentos, mas é no inconsciente que estão todos os medos, traumas, fobias, lembranças, as coisas que realmente nos influenciam no dia a dia, estão todas ali no inconsciente. E lembra lá no comecinho que a gente viu que a hipnose e a PNL tratam muito mais rápido as questões do que as terapias convencionais? Por que isso? Aqui a gente consegue entender. Quando você trabalha com uma terapia convencional, muitas vezes você está trabalhando aqui no consciente. Então vamos pegar uma pessoa que tem, por exemplo, um medo absurdo de barata, uma fobia. Não adianta você falar que a barata é muito menor que ela, que é só pisar na barata. Ela sabe disso, mas é incontrolável, porque está no inconsciente. Não é? Então, usando essas duas técnicas, por meio da hipnose, quando eu coloco a pessoa em transe, eu vou abrir aqui uma portinha para o inconsciente, porque o transe nada mais é do que isso. Você tira a parte consciente, afasta ela e tem acesso à parte inconsciente, que é esta aqui. Eu tenho acesso direto a essa parte inconsciente por meio das ferramentas da PNL, vou atuar de diversas maneiras, com diversas técnicas, trabalhando diretamente ali para reprogramar aquilo que eu quero. Então existem várias técnicas que podem ser usadas, o terapeuta experiente ele tem um cabedal de conhecimento necessário para trabalhar as várias situações. E é assim que se trabalha
com hipnose e com PNL, ok? E o que é possível tratar com hipnose e PNL? Bom, muita coisa, tá? Por exemplo, medos, fobias, traumas das mais variados, alturas, bichos, dirigir, dentista. Inclusive, nessa área de odonto, muitos dentistas estão se especializando porque além de tratar a dor, além de você tirar a sensação da dor, podendo anestesiar a pessoa com hipnose, a pessoa que não quer tomar anestesia ou tem medo, você pode também inibir sangramento, inibir salivamento, fazer a pessoa deixar de ouvir aquele barulho amedrontador daquela maquininha, uma série de coisas. Então é muito interessante. A questão da ansiedade, insegurança, dificuldades de falar em público, que é o pior medo que existe, né? Excesso ou falta de peso, cansaço, falta de energia, tristezas, depressão, doenças físicas, psíquicas ou psicossomáticas, dores nas costas, mal-estar generalizado, baixa autoestima, perdas, luto, falta de sono, mudanças constantes de humor, estresse, excesso de ciúmes, paixonites, dificuldades para esquecer alguém, ex-namorado, ex-marido, anorgasmia ou dificuldade de alcançar o orgasmo, impotência, gagueira, dificuldades de concentração, comportamentos indesejados, vícios e crenças limitantes. Tem coisa demais que pode ser tratado com hipnose e com PNL, não é? Agora, e usando a hipnose e a PNL na eliminação de peso? Isso é legal? É muito legal. Porque você acaba trabalhando esse processo de eliminar peso com menos sofrimento do que se você fizesse isso sem a hipnose e a PNL. Existem vários tratamentos aí, regimes e outras coisas para eliminação de peso, mas não é fácil, a gente sabe. Com a hipnose e a PNL, se você utilizar de repente junto, vai ficar muito mais fácil e menos doloroso esse processo. Então, por exemplo, pessoas que comem por ansiedade ou para suprir uma carência, isso é muito comum, não é? Então, no caso, a gente vai pegar e vai tratar a ansiedade. Vamos tratar a carência. Se a pessoa come por ansiedade, se ela for menos ansiosa, obviamente ela vai comer menos. Então essa é uma das coisas que a gente pode fazer com a hipnose e a PNL. Pessoas que comem compulsivamente. O que leva essa pessoa a comer compulsivamente? Por que ela come compulsivamente? Né? Então vamos identificar e modificar esse comportamento. Pessoas com hábitos negativos, pessoas que comem fora de hora, pessoas que comem em todos os lugares da casa, na cama, no quarto, assistindo televisão, antes de dormir, comem em excesso. Então, vamos ver quais desses comportamentos estão acontecendo, quais esses hábitos ocorrem e como vamos reprogramar esses hábitos para que eles deixem de ocorrer. Pessoas que não gostam de comer coisas saudáveis. Tem muita gente, às vezes nem é obesa, mas ela assim, nossa, não suporto salada, por exemplo, não suporto esse tipo de coisa. Então existem também técnicas que vão auxiliar as pessoas a passar a gostar de coisas que antes elas não gostavam. E da mesma forma, aquelas pessoas que adoram comer uma porcaria, um junk food, alguma coisa assim, existem técnicas para a pessoa deixar de gostar ou até ter aversão de determinados produtos, determinadas coisas que fazem mal para elas. Tá? Metabolismo lento. Tem pessoas que metabolizam muito lentamente o alimento. Então, por meio de sugestões também, você pode inclusive trabalhar o metabolismo da pessoa. É muito legal. Pessoas que comem para se punir ou para se premiar. Tem gente que quando está muito feliz, está muito contente, come. Tem gente que quando está muito triste, muito deprimido, come. Então, como nós poderíamos substituir isso? O que seria correto a pessoa fazer para se premiar em vez de ficar comendo, não é?
Cirurgia de balão intragástrico imaginário. Você conhece a cirurgia que as pessoas fazem para diminuir o estômago ou colocar um balão? Dá para fazer por hipnose também. Né? Então você implanta um balão imaginário na pessoa e ela vai ter a nítida impressão de que colocou o balão e seu estômago está bem menor. Então são muitas as opções que podem ser usadas com hipnose e com PNL. Tá? E eu vou deixar aqui algumas dicas simples para você se alimentar melhor, ou algumas dicas simples para você usar no seu dia a dia enquanto você não visita um terapeuta. Uma coisa importante, evite comer em frente à TV. Sabe por quê? A televisão te distrai. Então você às vezes acaba não percebendo quanto você está comendo. Lembra que eu falei que a gente acaba entrando em transe e naquele momento você come sem se dar conta, acaba comendo em excesso. Não é legal comer em frente à televisão, não deixe seu filho ficar fazendo isso, tá? Use pratos menores. Que tal enganar o seu cérebro? Os restaurantes são espertos, colocam pratos cada vez maiores. Então você pega um prato desse tamanho, você coloca uma quantidade de comida, parece pouca. Então você acaba colocando mais comida, mas na verdade é o prato que é muito grande. Se você começar a usar pratos menores, você vai ter a impressão que está comendo mais, vai enganar seu cérebro e vai ficar satisfeito do mesmo jeito. Experimente. Outra dica legal, antes de começar a comer, imagine-se comendo. Isso funciona muito bem, porque eu falei, o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário, no caso do seu inconsciente. Então, vamos dizer que você colocou o seu prato de comida, até um pouco menor do que de costume. Antes de começar a comer, você vai olhar para ele e vai se imaginar comendo. Né? Mentalmente, você lá comendo, cortando as coisas. Pode até fazer a menção mastigar, engolir. Né? Para o seu cérebro, para a sua mente inconsciente, aquilo está acontecendo de verdade. Então, provavelmente, você vai saciar a sua fome antes, mais rapidamente, comendo menos se você fizer isso. A velha dica de começar pela salada, não é? Solte os talheres para mastigar. Eu sei que o dia a dia é maior correria, maior loucura, mas o correto é você mastigar lentamente, várias vezes. Então uma dica para você fazer isso é você põe a comida, solta os talheres, mastiga e depois você pega a comida de novo. Deixe sempre um pouco de comida no prato. Por que eu falo isso? Nós crescemos, muitos de nós, ouvindo dos nossos pais, olha, raspa o prato, não deixa nada no prato. Tem gente passando fome por aí, deixar a comida no prato é pecado. E você se condiciona, mesmo sem fome, mesmo estando satisfeito, a comer aquele monte de coisa que não precisava mais. Então o que você faz? Você deixa sempre um restinho, pensando o seguinte, estou satisfeito, para mim foi o suficiente. Tenha esse hábito, sempre deixe um pouquinho de comida no prato, ok? E olha só, quantas vezes você já não foi até a geladeira à noite, quando está assistindo televisão, e você abre a geladeira, fica olhando e fala, será que eu como alguma coisa? Será que eu estou com fome? Então a dica é, se você abre a geladeira e pergunta, será que eu estou com fome? É porque você não está com fome. Quem está com fome, sente fome, o estômago ronca, a pessoa precisa comer. Então se você vai lá pensando, será que estou, será que eu não estou? Você não está com fome, ok? Existem muitas outras coisas que podem ser feitas terapeuticamente, dentro de um consultório, e isso o seu terapeuta vai falar para você. Aqui estão algumas fotos dos nossos treinamentos. Então o Instituto Estúdio da Mente oferece treinamentos e cursos para pessoas que querem aprender hipnose, pessoas que querem aprender PNL, aprender a hipnotizar, a tratar as pessoas também. Ok? Então tem toda a relação de cursos no meu site. Você coloca no Google Sérgio Henrique Faria ou coloque Estúdio da Mente, você já vai achar o nosso site lá. Tenho certeza que você vai gostar, tem muitas informações bacanas, tem vídeos meus lá
falando mais sobre hipnose, PNL, entrevistas em programas de televisão, dicas de livros, coisas muito bacanas. Se você quiser uma palestra, levar uma palestra para a sua empresa, para a sua instituição, como usar a mente para estudar, trabalhar e viver melhor. Temos também treinamento de PNL para você usar na sua empresa, em casa, no consultório, que é este que está passando aí agora. Temos o treinamento de prática de hipnose e PNL, para você aprender a hipnotizar, aprender a fazer PNL também. Temos também treinamento muito bacana de auto-hipnose, relaxamento e meditação. Isso mesmo, você aprender a se auto-hipnotizar, aprender a se tratar. Não é? E esses treinamentos que você está vendo, eles são rápidos, treinamento de 1 ou 2 dias inteiros. Geralmente acontece ou um sábado o dia inteiro ou um sábado e domingo o dia inteiro. Existem turmas que são abertas para você se inscrever e são feitos também às vezes em company. Então visite o nosso site, mande um e-mail, converse que nós vamos tirar todas as suas dúvidas, ok? Agradeço pela sua atenção, desejo que você tenha muito sucesso e muita saúde. Muito obrigado.